Salma está no cemitério após então velar o seu pai. O pai dela então morreu porque teve vários problemas de saúde, decorrentes também de várias preocupações, até que o coração dele não resistiu e o homem morreu. Nisso, ela está lá no cemitério quando recebe então uma ligação de seu advogado informando para ela que os bens de seu pai foram liberados, assim como também as suas contas bancárias. E que, agora, a partir de agora, tanto a Salma quanto a mãe da Salma herdarão por igual, então, essa herança. Nesse caso, a mãe da Salma aparece nesse capítulo por telefone, então, para informar a filha que ela também é herdeira, metade por metade do que o pai dela deixou para eles. Claro que o pai não só deixou dívidas, como também deixou uma fortuna que será dividida, então, entre elas duas. Tanto Salma quanto a mãe não se batem muito bem, não, mas terão que dividir a herança. Geraldo está em seu escritório quando desabafa com Beatriz. Ele pega o seu porta-retrato e começa então a conversar com ela, falando para Beatriz que ele falhou como pai. Fala para ela que ela nem imagina como a filha deles dois está, que agora no coração dela tem uma pedra de gelo ali que não derrete por nada e que sua filha se formou então agora no verdadeiro monstro e que dói muito ver como a Samantha agora está e que graças a Deus você não está aqui para poder viver essa dor que eu estou vivendo e que no lugar que você está, tenho certeza que você está feliz e está intercedendo por mim agora, fala então o Geraldo. Ele desabafa também para Beatriz que a Samantha lhe expulsou de casa. Geraldo segue desabafando com a Beatriz, que depois que ela se foi, muitas coisas na vida deles mudaram. A Samantha nunca mais foi a mesma, que agora se afundou no álcool, também nos remédios, e que agora no coração dela não há lugar nem para ele. E também se lamenta muito por todas as coisas ruins que estão lhe acontecendo. O Geraldo também aproveita para contar para Beatriz que agora ele conheceu uma mulher. E tem essa menina com filha dela como uma filha, também se referindo a Ângela. Ele conta que nada se compara ao amor que ele sentiu por Beatriz um dia, mas que esse amor que ele tem por Adela é um amor tão inocente, tão puro, tão limpo, e que ela é a única que nesse momento, sem Beatriz por perto, está podendo lhe dar forças para continuar vivendo, para poder ter forças de continuar então enxergando a realidade e as coisas à sua volta. Ele desabafa também para a Beatriz que ele sente muita profunda tristeza em não ter a Beatriz ali e que sente muitas saudades dela e também saudade do tempo em que eles eram uma família, onde a sua filha Samantha sempre foi a mais feliz de todas, sempre foi a mais inteligente entre eles. E olha só hoje, tudo parece estar perdido. E então ele continua chorando e desabafando com a Beatriz. Vale lembrar que a Beatriz ela não vai voltar para a novela. Ela ainda vai passar alguns flashes dela, mas como retratos, em cartas, alguma coisa do tipo, mas não que ela vai voltar. Futuramente, o Geraldo será dado como morto. Esse sim é o único em toda a novela que vai morrer, mas vai voltar porque a morte dele será uma farsa. A Beatriz não. A Beatriz realmente a morte dela foi bem verdadeira. Isso, a Ângela está em casa, folhando então alguns livros, estudando, mas não consegue se concentrar. Ela está pensando em Leonardo. Então, ela decide então fazer uma ligação para ele, para saber como ele está e como vai então fluindo essas coisas sobre em relação ao velório do pai de Salma que aconteceu. Aí então o Leonardo, quando atende o telefone, ele está no carro conversando com a Salma, consolando então, né? Aí então ele trata ela bem fria, como se não fosse a Ângela, e diz que agradece por ele ter ligado, porque ele queria que ela ligasse para o Dário e que atendesse algumas pessoas que estão lá com uma ficha pendente. Então, Leonardo, para disfarçar bem aquela ligação de Ângela diante do luto que está vivendo a Salma, ele pede então para que a Ângela então veja o prontuário médico, atenda algumas pessoas lá e converse com o Dário para que ele possa lhe auxiliar nas coisas. Ângela então deseja então condolências para o Leonardo, né, querendo ou não é o ex-sogro dele, e deseja também que ele fique bem e que possam se encontrar logo. Leonardo então agradece friamente. Ângela também diz que o ama, ele diz também. Só que a Salma começa a notar algo estranho e então o Leonardo começa a despistar cada vez mais. Leonardo se sente muito incômodo com a ligação de Ângela nesse momento, porque ele não queria desagradar a Salma, que está passando por um momento muito intenso de sua vida, que é a grande perda então de seu pai. Aí eles estão indo agora em direção à casa do pai de Salma para prosseguir com o velório.
Aí a Ângela pergunta a Leonardo quanto tempo ele vai ficar fora. Leonardo diz que não sabe e que, além do mais, ele não pode deixar a Salma e nem a família dela só nesse momento. E é que é bem provável que ele passe alguns dias fora então. E então ele pede então para que a Ângela cuide lá das coisas do hospital, enquanto ele vai então dar proceder nas coisas também do pai dele, seguro, velório, essas coisas. E então pede para que ela se cuide e que também dê adianto também lá no trabalho, que ela fique com Deus e desliga. Depois de um longo dia de trabalho, finalmente Geraldo chega em casa. Aí Pablo vai então abrir a garagem. Geraldo fica preocupado, querendo saber o que foi que aconteceu, já que o jovem está demorando a abrir a porta. Pablo diz que está estranho, pois ele está tentando todas as chaves e nada está abrindo. Parece que alguém trocou as fechaduras. Geraldo se espanta e então decide pegar seu celular para ligar para a Samantha, mas não é preciso, a cobra aparece. Aí então a Samantha pergunta o que ele quer. Aí Geraldo já pergunta, como que eu quero? Eu quero entrar na minha casa. Aí a Samantha então fica ali parada olhando para ele. Aí então o Geraldo pergunta, foi você, não foi que trocou as fechaduras para que eu não entrasse? A Samantha não nega. Aí então o Geraldo pergunta o que ele quer. Aí então a Samantha expulsa literalmente o Geraldo de sua casa e diz que a partir de hoje ali ele não entra mais. Ela trocou todas as fechaduras porque aquela casa é dela e que ali ele não entra mais. Há um grande suspense no ar e é claro uma decepção enorme por isso. Mas as coisas nesse capítulo não vão ficar só por aí não, viu? Vai ficar pra lá de tensa. Isso porque o Álvaro será preso. Tudo acontece quando ele está conversando com seu advogado por telefone, quando de repente a polícia então na rua. Ele fica lá tranquilo, achando que não é com ele, e continua então com sua ligação de negócios. O policial para bem em frente a Álvaro e pergunta se ele, Álvaro, via lobos. E diz que ele agora precisa ficar calado, pois a partir de agora ele está preso. E tudo que ele falar será usado contra ele. Geraldo diz para Samantha que ela está indo demais com essa confusão entre ele. E pede então para que ela se responsabilize sozinha por seus erros. E que parem então de fazer mais erros em cima de erro. E que ele é seu pai. Aí a Samantha diz que não. Ele já lhe disse que ela não era sua filha e ele também já não a trata como uma filha e ela também não vai querer ele como um pai. As palavras de Samantha são bem duras, secas e certeiras que acerta de cheio então o coração de Geraldo. A Samantha diz que como ele já não tem mais nenhum vínculo entre pai e filha, ela prefere ficar com aquela casa sozinha, já que ela é herdeira daquela casa, e então coloca o Geraldo para correr de lá, dizendo que ali ele não entra mais. Geraldo então pede pela memória então de Beatriz que ela deixe ele entrar ali na casa que sempre foi dele com a mãe dela. Aí a Samantha pede para que Geraldo não fale sobre sua mãe. Ele não está no momento bom para falar sobre ela. Se referindo então a ele está então vivendo um romance com a dela, coisa que Samantha não concorda. Geraldo pede mais respeito a Samantha. Samantha diz que se ele quisesse ser tratado bem, ele deveria então ter tratado ela bem também e que não tivesse feito o que ele fez com ela. Geraldo pede novamente respeito e diz a Samantha que ele não fez nada de errado com ela, pelo contrário, ele está a todo tempo tentando ajudar a filha a se erguer na vida e parar com suas loucuras e suas maldades. A Samantha diz que o pai dela foi muito longe e que a partir de agora naquela casa ele não quer Geraldo lá. Aí Geraldo diz que ela pense bem direitinho sobre isso, mas que ela não deveria fazer isso e que deveria deixar ele entrar em sua casa. Eu te peço isso, seria o melhor não só para mim, mas sim para você. Por favor, Samantha, deixe-me entrar na minha casa, fala então Geraldo. E diz que ele jamais iria abandonar a Samantha. Aí a Samantha diz que isso é tarde demais. Ela já não tem mais o que falar e ela vai entrar em sua casa e pede então para que o Geraldo se retire de sua propriedade e que leve também aquele morto de fome com ele, se referindo então ao Pablo, dizendo que ali ele não tem nenhum tipo de emprego. Aí a Samantha então entra dentro da casa, deixando o Geraldo no olho da rua sem ter para onde ir passar aquela noite. O Pablo se comove com tudo isso, mas não tem o que dizer, enquanto o Geraldo fica ali pasmo, sem saber o que pensar. Álvaro está sendo detido pelos policiais quando de repente ele dá um soco em um dos policiais e sai correndo. O outro policial então começa a correr atrás de Álvaro. Álvaro fica em um desespero só, até que ele se esconde atrás de um carro de luxo e liga para seu advogado, que deixa então uma mensagem na caixa postal, pedindo para que o advogado entre imediatamente em contato com ele, porque a polícia lhe procurou e agora ele está se escondendo na rua e que ele precisa fugir imediatamente. Nisso, há uma mensagem.
Aí então ele começa a olhar, já que foi o toque alto, ele deveria colocar no silencioso, mas não. Aí então ele tem a ideia genial de mandar uma mensagem para a Ângela, porque ela sim poderia então lhe ajudar. Ângela, que ainda está estudando, olha então a mensagem de Álvaro. É uma mensagem de áudio. Álvaro manda uma mensagem pedindo então para que entre em contato com o seu advogado, porque ele está sendo perseguido pela polícia agora e que ele precisa escapar. Álvaro fica então desesperado e a única pessoa que pode então lhe ajudar é a Ângela. Ele então envia o contato do advogado para a Ângela. Ele também pede implorando para que a Ângela lhe ajude. Ângela então começa a fuçar ali seu celular e liga imediatamente para Álvaro para saber o que é que está acontecendo. Aí o telefone de Álvaro toca alto o suficiente da polícia lhe encontrar e lhe ordenar então voz de prisão. Nisso então a Ângela visita o Álvaro para então falar sobre como está a situação dele e aí então o Álvaro aproveita para pedir perdão a Ângela por todas as coisas que lhe fez. Depois do pedido de perdão, Álvaro também se declara para Ângela e diz que a ama. A Ângela diz que não acredita mais em nada que o Álvaro fale, nem promessas, juramentos, muito menos que ele a ama de verdade. Álvaro diz que passe o tempo que passar, ele vai provar para ela que realmente ele está falando a verdade. Quando a Ângela se vai, depois então disso tudo, Álvaro então baixa a cabeça lá na grade da cadeia e fala para si mesmo que ele vai repetir que a ama várias e várias vezes, até mesmo que ela possa então começar a acreditar e dar uma segunda chance para eles poderem viver aquele amor que eles sempre quiseram. Geraldo chega no hospital e informa a Nelly para arrumar um quarto para que ele possa descansar durante a noite. A enfermeira se assusta. Geraldo diz que não há para que espanto, ele apenas vai ficar lá durante o dia para trabalho e à noite um quartinho para descansar. Não precisa ser algo deslumbrante, é apenas um quarto simples para que ele possa descansar. A enfermeira então se sente um pouco incomodada diante disso e pergunta ao Geraldo o que foi que aconteceu. Geraldo então conta para ela que são problemas com sua filha. Ele então conta para ela que a Samantha lhe expulsou de sua casa. A Nelida fica incrédula que a Samantha tenha coragem de fazer isso. Aí Geraldo diz que nunca imaginou que sua filha chegaria a tanto, que sua própria filha lhe expulsaria de casa. A enfermeira então diz que pena e que sente muito. Geraldo também diz que sente muito por tudo isso. Ele criou ela com tanto amor, com tanto carinho, mas veja só, cada dia mais ela que se passa fica sem coração. Ali vivemos então momentos de felicidade, ela e a mãe dela, mas infelizmente agora isso tudo aconteceu. Aí então a Nelida diz que sente muito. Geraldo então agradece. A enfermeira diz que ele pode ter aquele hospital com as pessoas que estão lá como sua família, que o que sua filha fez realmente é muito triste, mas que se sua filha não lhe valoriza, aqui nós todos te valorizamos, aqui nós todos sabemos o real valor que o senhor tem. Geraldo então agradece. Aí a enfermeira diz que tanto o Geraldo quanto a senhora Beatriz sempre foram pessoas muito boas e que sempre esteve lá com as mãos estendidas para ajudar a todos e que agora é a vez deles poder retribuir um pouco desse carinho. Geraldo, um pouco cabisbaixo, então agradece. Geraldo pergunta por Ângela porque naquele horário ali poderia ser já então o seu horário de estar trabalhando, porque na parte da noite ela normalmente fica ali prestando então plantão. A enfermeira conta que a Ângela até agora não chegou. Geraldo se preocupa, pois a Ângela sempre é pontual então em seus horários de trabalho, mas que amanhã ele conversará com ela. Samantha finalmente chega lá na delegacia e antes ela começa então a fazer algumas ligações para ver então sobre o caso de Álvaro. Ela encerra a ligação imediatamente quando vê a Ângela saindo de lá e pergunta que demônios aquela mulher está fazendo ali. Ângela não aguenta desaforo e pede para que Samantha pergunte a Álvaro, pois foi ele quem ligou para ela e ela está ali para ajudar. A Samantha então fala que ela é muito cínica e que os dois são muito cínicos. Vocês dois não conseguem nem disfarçar o fogo que tem. A Ângela então pede para a Samantha lhe respeitar, pois as coisas não são bem assim. Aí então a Samantha começa então a desculhambar então com a Ângela, fechando com a beleza da mocinha, dizendo então que os dois são dois safados, sem vergonhas e blá 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 blá.
Só que a Ângela não é nada disso e então vai fechar com a beleza da vilã agora, falando então poucas e boas verdades, dizendo que por ela não estaria ali, mas que Álvaro ligou para ela e quem deveria estar lá era a mulher dele, mas nem para isso ela está servindo, porque o Álvaro nem para isso confiou na Samantha e que ela foi lá para ajudar como ela fez tudo o que pôde, enquanto a Samantha nem ali estava. Aí a Samantha começa então a falar mais besteiras ainda para a Ângela e a Ângela então fala: se você se incomoda com que eu estou ajudando ao Álvaro, você mesmo quem deveria ajudar e não eu, sendo que a Ângela foi quem fez tudo ali para ajudar o Álvaro a sair da cadeia. Se não fosse pela Ângela, ele levaria então anos lá dentro mofando na cadeia, que nem mesmo o dinheiro da Samantha poderia ajudar então ele naquele momento. Clarinha está cuidando de Cândida lá no hospital. Tudo acontece porque a mulher está com um sério problema de saúde e acaba que passando mal, onde Álvaro e a Clarinha levam ela para o hospital. A Clarinha fica lá do lado dela a todo momento esperando ela acordar, até que a mulher então acorda e a Clarinha quer saber então daquela mulher porque ela e Álvaro estavam discutindo sobre o passado dos pais dela. A mulher tenta despistar a Clarinha, mas Clarinha é esperta o suficiente para entender que há algo por trás disso e pergunta então a ela que não minta para ela e lhe diga o que ela sabe de seus pais e o que ela e Álvaro estão escondendo dela. A mulher então sabe que vai morrer e vê que não tem mais para onde fugir e quer ir então de alma limpa para onde quer que ela vá e então confessa nesse momento o grande segredo para Clarinha, que ela é a sua verdadeira mãe. Clarinha fica ali pasma, totalmente em choque olhando para ela. Mirth chega no apartamento de Leonardo e liga para ele para lhe informar que vai deixar algumas coisas de sua galeria lá no apartamento do rapaz por alguns dias. Enquanto ela está conversando com o Leonardo, aparece então por sua trás uma jovem muito bonita com uma carta em mão. Ela diz que quer conversar com o Leonardo. A Miss pergunta do que se trata. Aí, então, ela vai ter que se explicar. Para quem não sabe, essa jovem aqui é a Úrsula. Ela, então, está amando, então, da Yolanda, que escreveu uma carta revelando todo o passado secreto, então, de Mirth, num pedacinho de papel em uma carta que é para ser entregue ao Leonardo. Aqui no nosso canal, já adiantamos com exclusividade tudo o que acontece, então, nesse envelope. Contamos todos os desfechos, todas as mentiras que são reveladas da Miss, tudo isso está na carta. Se você ainda não sabe o que é que está nessa carta, escreva aqui abaixo em comentários, carta do Leonardo, que eu vou te colocar o link para que vocês possam assistir o vídeo e entender o que de fato acontece. Bom, a Úrsula ainda não foi apresentada, mas esse é o nome dessa jovem, está com essa carta em mãos e também tem uma cópia caso algo de terrível lhe aconteça, coisa que vai acontecer nos próximos capítulos, porque a Miss vai matá-la. Também temos vídeos exclusivos aqui no canal. Isso aqui é só um pedacinho para que vocês vejam que aqui postamos verdade e notícias exclusivas antes mesmo de ir pro ar. Agora, continuando então com o nosso capítulo de Contigo Sim de hoje, a jovem chega lá e a Mirth, nesse momento, ainda não sabe quem ela é. Aí então pergunta o que é que ela quer com Leonardo. A jovem diz que tem essa carta que é para entregar ao Leonardo. A Mirth então fala que ela é Mirth, a mãe do Leonardo, e que ela pode entregar então a ela. Aí a Úrsula diz então para Mirth que não, ela não vai entregar essa carta a ninguém, pois ela tem ordens e instruções para serem entregues somente para o doutor Leonardo, mas que se ela lhe der um prazo, um tempo para então juntar um dinheiro, ela vai dar uma boa grana então para aquela carta. Essas são as emoções dos próximos capítulos de Contigo Sim. Cola com a gente, se inscreve que ainda vem muita novidade por aí. Aproveita, já se inscreve, clica no gostei. Muito obrigada por sua audiência.